Você está assistindo ao programa Café com Direito, aqui na sua TV Master, a primeira e única toda nossa. O programa Café com Direito, que está sempre preocupado em levar informação jurídica atualizada. E olha que é difícil com a evolução da sociedade. Nós achamos um tema interessante para abordarmos hoje, cadastro positivo. Você já ouviu falar sobre cadastro positivo? O negativo é comum, mas e o positivo? Pensando nisso, nós estamos aqui diretamente do restaurante Família Mussini, gravando o programa Café com Direito, na companhia do advogado e presidente da Escola Municipal de Defesa do Consumidor, o advogado Alexandre Guedes. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Muito obrigado pelo convite aí. Estamos prontos para responder as perguntas dos telespectadores, né? Esse programa que nós sabemos que é líder de audiência no horário. É um programa que a gente, como eu disse, é bem voltado ao direito, mas teve uma mudança. A gente começou agora, doutor Alexandre, a trazer também a participação do nosso ouvinte, né? Do quem assiste o programa, que pra gente tem que ter esse feedback, né? Mas antes disso, eu vou chamar um cafezinho, o nosso querido Paulo, para trazer um cafezinho, porque o programa Café com Direito não funciona sem um cafezinho. O tema é interessante. A lei que permitiu a criação do cadastro positivo, ele foi sancionado agora no dia 9 de julho. Né? A lei é a Lei 12.414, né? Foi oriunda da medida provisória, a 518. Mas antes de falar sobre o cadastro positivo, você que eu vou começar a tratar de você, professor que trabalha diretamente com a educação, descreva de forma didática para o nosso telespectador o que vem a ser o cadastro positivo. Bem, Gilda, veja bem, sempre existiu, sabe, essa questão do cadastro negativo, né? Tá aí, o pessoal só falava de SPC, Serasa, e também se esquecem de falar, o SPC Serasa é voltado para a negativação dos consumidores, né? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Só que existe também o cadastro negativo para as empresas. As empresas, elas são cadastradas como má prestadora de serviço de acordo com o artigo 44 do Código do Consumidor. Então, o único órgão que pode cadastrar as empresas como má prestadora de serviço junto ao SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é justamente esse cadastro, ele é atualizado ano a ano, das empresas que elas não resolvem os problemas do consumidor a partir das suas reclamações. Então existe o cadastro negativo, tanto de empresa, né, quanto de consumidores. Faltava existir, isso foi um requerimento a partir de uma discussão lá no Congresso Nacional, né, de alguns parlamentares, entre especialistas do direito do consumidor e especialistas de marketing de empresas. Então, a partir daí se chegou a ver que por que é que sempre se prioriza os aspectos negativos e não se premia aqueles consumidores que têm uma ficha, digamos, de crédito intocável, né, digamos, cristalina, limpa, né? Então essas pessoas poderiam ter alguma vantagem do ponto de vista mercadológico. E aí foi pensado inicialmente um projeto, uma medida provisória, né, que teve várias modificações, inclusive para salvaguardar, né, o direito de imagem, né, e não possibilitar aspectos discriminatórios, e aí possibilitar um cadastro mais limpo. Então por isso que houve um veto inicialmente no governo do presidente Lula, né, que enviou esse projeto através do Gabinete Civil da Presidência para a assessoria fazer modificações e sugestões, né, de cunho de proteção, porque o código é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então não é somente defender, também é proteger. E esse cadastro ele visa justamente proteger aspectos que não podem ser levados em conta no momento em que for feita uma análise, né, para concessão de crédito. Então essas informações, Sheila, essas informações positivas, elas se tornaram necessárias, não apenas para enaltecer os consumidores que têm uma ficha, né, louvável do ponto de vista de crédito, né, uma ficha válida, os consumidores que assim desejarem, eles vão ser inseridos nesse cadastro. Não, vale salientar, a lei ela coloca que não é uma coisa compulsória, não é uma opção, é uma opção e não uma imposição.
Então, nesse sentido, o cadastro você assina um formulário, sabe, vai ser distribuído. Tipo assim, um formulário de adesão? De adesão, exato. Você vai aderir aqui, ele é opcional. Agora, inclusive, depois que você adere ao sistema, e ele é gerido, né, tem um gestor desse cadastro, você pode, assim que o queira, você pode ter acesso a esses dados, inclusive podendo corrigir, exigir a correção desses dados de informações imprecisas, sabe? Ou informações que não correspondem com a realidade. Então, no prazo de 7 dias, o gestor tem a obrigação de retificar esses dados, sob pena, né, de incorrer em ações judiciais, né, inclusive junto ao PROCON, administrativa junto ao PROCON, ou judiciais em busca de dano moral, se vier esses dados imprecisos a prejudicarem o consumidor no seu acesso ao que é o objetivo do cadastro, que é o acesso ao crédito. Então, esse cadastro ele tem um objetivo básico de disciplinar, né, a formação e consulta dos bancos de dados. Essas informações, elas são, vale salientar, positivas, e elas visam justamente dar acesso aos fornecedores de bens e serviços, dar o acesso a essas informações para que eles possam conceder o crédito, mensurando, ou seja, medindo o risco que aquele cliente ele representa, para aquela relação de consumo. O senhor, à frente da escola, né, de proteção ao direito do consumidor, o senhor vê isso, a sua opinião, ao estar lidando com isso, como algo positivo, vamos dizer assim, essa lei, o cadastro positivo, ela é benéfica para o consumidor? Eu acho que ela vem ao encontro do anseio não só de consumidores, que sempre cumpriram os seus deveres, né, de adimplemento, mas vem também ao encontro de fornecedores, porque o fornecedor ele vai ter condições de medir, né, de mensurar, de analisar, né, esses dados e ver o risco de crédito daquele tipo de cliente. Porque, convenhamos, uma pessoa que tem uma renda fixa mensal, né, ela tem contas bancárias em vários bancos, tem também cartão de crédito, essa pessoa tem um risco X, né, de adimplemento, né? A pessoa que não tem renda fixa, que tem atividades temporárias, que não tem uma regularidade, né, em receber seu dinheiro, então essa pessoa tem um risco Y. E quem vai medir a taxa de risco, inclusive com a preocupação, né, no adimplemento, só quem pode fazer isso é o fornecedor. Então, esse cadastro, vale salientar, ele não é obrigatório, não é compulsório, ele é opcional. Mas, doutor Alexandre, nós temos agora a participação de telespectadores, né, de advogados, de jurisdicionados que se encontram no Fórum Mário Porto, aqui na capital. E eles têm uma opinião diferente. Vamos ouvir a participação do nosso telespectador? Eu já ouvi falar do cadastro positivo. Na minha opinião, ele é um instrumento discriminatório para a população. Haja vista que as instituições financeiras terão uma informação do cliente e do cidadão, porém, ele não terá o direito de ter uma redução de juros proporcional ao peso dessa informação no cadastro das instituições. Eu acho que isso é desnecessário, é uma medida que não vai trazer utilidade prática tanto para os consumidores quanto para os comerciantes, para os fornecedores. Se o país fosse mais transparente as informações, talvez isso pudesse até acontecer. Mas o que a gente percebe na estrutura financeira do país é que o sistema bancário fica fortalecido com informações que a gente nem sabe quais são as informações que tem lá, e isso não transforma-se em benefício para a população. Agora de volta aqui a família Mussini apresentando o programa Café com Direito. Vamos agora ao contraponto. O que você achou ou considera dessa participação do Marcos Vinícius, que é servidor lá do Fórum, e do Leonardo Padilha, bancário? Bem, eu acho a opinião dos dois são opiniões meramente particulares. Eu creio que eles não se ativeram bem ao conteúdo da lei. A lei tem 18 artigos. A lei ela foi debatida,
tanto com a sociedade civil, quanto com especialistas em direito do consumidor. E como eu te falei no início do programa, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Jamais nós deixaremos passar um artigo, sabe, que pusesse em vulnerabilidade, né, o consumidor. Então, essas opiniões, a despeito de toda a preocupação que eles têm enquanto consumidores, ela não corresponde com a realidade da lei. Porque, por exemplo, a lei ela é supletiva, ela funciona, sabe, junto com o Código do Consumidor. Então, o Código do Consumidor ele tem uma série de dispositivos, né, que prevêem a questão da abertura de cadastro. Nós hoje enfrentamos, por exemplo, um problema sério com alguns bancos. Algumas lojas elas transformaram os cartões de loja em cartões de crédito. E aí esses cartões de crédito eles são vinculados a um banco. Então alguns bancos eles estão, quando as pessoas ficam inadimplentes, o que é que acontece? Eles fazem acordo, a loja faz acordo com o consumidor, ele faz o adimplemento da dívida, mas alguns bancos estão negando crédito a esse consumidor, inclusive cancelando o cartão de crédito, sob a alegação de que aquela diferença entre o acordo que foi feito e a dívida, o acordo que foi feito para o pagamento da dívida à vista e o que era devido realmente, sabe, está devendo ao banco. Então ficam negando, montam um cadastro interno no banco, não bota no SPC ou Serasa. Eles montam um cadastro restritivo interno que é ilegal, claro. É manifestamente ilegal do ponto de vista do Código do Consumidor e até dessa lei agora que vem completar essa questão. Então nós temos combatido bastante esse tipo de prática de alguns bancos de montarem esse cadastro sem dar conhecimento ao consumidor do que está nele contido. Então nós estamos preocupados que essa lei ela venha justamente corresponder a esse anseio de ser um divisor de águas, né, entre os consumidores adimplentes e os inadimplentes contumazes, né, que é uma forma de proteção. A questão hoje do segredo de empresa, por exemplo, hoje qualquer consumidor que entre nesse cadastro, de acordo com a lei, ele pode ter acesso a qualquer momento às informações ali contidas, inclusive exigir no prazo de 7 dias a sua retificação. Se for negativo, ele tem um judiciário para se socorrer, exigindo dano moral, inclusive. Agora, por exemplo, quais são as informações que vão estar contidas nesse cadastro? São as minhas compras positivadas, por exemplo, assim, a loja, eu vou até a loja comprar um carro novo e meu nome está no cadastro. Aí o funcionário da loja de carro de veículos acessa o meu cadastro e aí no meu cadastro tem lá dizendo que eu tenho um financiamento de um apartamento, de uma casa própria, que eu já comprei um carro há 3 anos atrás e que eu quitei, tá informando que eu acabei de comprar na loja X e Y, que eu tenho uma assinatura da revista AIP, que eu sou assinante de outro, porque tudo está interligado, acaba tendo toda uma interligação. Até que ponto essas informações que esse funcionário vai ter, ela me traz segurança ou ela me traz benefícios? Agora eu só peço um segundo, não responda agora, vamos deixar o nosso telespectador aguardando mais um pouquinho, que a gente vai agora para o intervalo e a gente retorna com a resposta. Não saia daí, porque o programa Café com Direito tem a preocupação de trazer informação para você ser um consumidor consciente e também, junto conosco, brigar pelos seus direitos. Já já retornamos com o programa Café com Direito, diretamente aqui da família Mucini.
Café com Direito retorna diretamente aqui do restaurante Família Mussini, no nosso bate-papo, né, com o Dr. Alexandre Guedes, e aqui eu estou colocando ele aqui numa encruzilhada, mas eu vou só dar uma reformulada na pergunta para ele relembrar aqui. Até que ponto é positivo ou quais são as informações de fato é positivo e quais são as informações que vão conter nesse cadastro em relação à minha pessoa no momento que eu aceito incluir? Veja bem, eu falei no bloco anterior sobre essa questão da impugnação. O consumidor que optar por entrar no cadastro, a qualquer momento ele pode verificar os seus dados e impugnar dados que são incorretos. Ele vai ter acesso? Vai ter acesso o momento que ele quiser, ele vai ter acesso a esse cadastro. Não pode ser negado. Inclusive, as informações que constam nele só pode ser informações nos últimos 15 anos. Uau, que é muito tempo. É muito tempo, 15 anos de crédito. E as informações que estejam imprecisas, ele pode requerer que sejam retificadas e a empresa tem 7 dias para retirar, para impugnar, mudar essas informações, retificar. Então, quer dizer, o risco para o consumidor, que aí corresponde à proteção e defesa do consumidor, que é prevista no Código, ela fica resguardada. Com relação à questão, por exemplo, do que não pode conter nesse cadastro. Não pode conter, por exemplo, informações que possam causar essa discriminação, ou positiva ou negativa. Por exemplo, a origem étnica da pessoa, o estado de saúde dela, a questão da religiosidade, a religião, a orientação sexual. Isso não pode conter no cadastro, porque pode gerar um tipo de informação que pode dirigir uma linha de consumo, né? Uma linha de empresas que atuam naquelas determinadas áreas. Tem empresas que vendem mais para evangélico, outras vendem mais para afrodescendente, outras vendem para o pessoal da comunidade LGBT e assim por diante. Então tem que trabalhar essa questão das informações, elas não podem estar inseridas no cadastro. Isso foi uma salvaguarda que tem lá, para que essas informações sejam claras e objetivas. Por isso que o primeiro projeto de lei foi vetado pelo presidente, porque essas informações não eram claras e objetivas. E não pode deixar margem para interpretações que possam ferir essa capacidade da empresa de na hora, ela ver o grau, né, de risco, sabe, daquela concessão de crédito. Uma coisa que aconteceu, só com a guisa de conclusão, é que, por exemplo, algumas empresas elas vão fazer seleção de pessoal. Aí chega lá e diz: exigimos boa aparência. Aí nós pensamos, o que é uma boa aparência? É você vestir uma roupa de grife, né? Grife A, B, C ou D. A boa aparência é você estar de terno e gravata, não é? Ou é você estar de sandália. Então essas informações elas são meio subjetivas. Exigimos boa aparência. Esse tipo de coisa não pode existir num cadastro. E esse cadastro que é subjetiva. Pode suscitar uma discriminação. Agora, assim, de forma bem objetiva, são perguntas curtas, mas de extrema necessidade do conhecimento. Esse cadastro, para eu aderir a esse cadastro, tem uma taxa, vai haver um custo? Quem vai administrar esse cadastro? Existe uma empresa que já está circulando comercial da empresa Serasa em relação a esse cadastro. E outra coisa, diz que eu considero de extrema importância no item segurança. Se eu tenho acesso à minha informação, eu vou poder ter acesso também à informação de terceiros? Ou eu tenho que ser empresa, tenho que ter uma senha para para consultar esse cadastro? Olha, esse cadastro ele é aberto para as empresas que vão ser associadas a ele. Não é toda empresa que vai ter acesso, só as empresas como é o Serasa também, assim? Né, e o SPC. E para você poder ter acesso a esse cadastro enquanto pessoa física, tendo aderido ao cadastro, sabe? Porque você como a gente conversou no início, é opcional e tem um contrato de adesão. Você assina querendo que seus dados constem ali. E para você ter os seus dados lá, não vai pagar nada, porque quem vai sustentar esse cadastro são as empresas, não é o consumidor que vai. Porque o consumidor vai querer oferir vantagens nesse cadastro. E os que tiverem um histórico de consumo, onde ele sempre honrou com suas dívidas, vai ser beneficiado com descontos, sabe? Isso aí é uma coisa justa. Se você entrou numa demanda judicial contra determinada empresa e você se sagrou vitorioso, quer dizer, você não pode estar constando naquele cadastro como inadimplente. Se a empresa estava com cobrança abusiva, sabe? Provocando taxas que traziam ônus excessivo para o consumidor, isso aí foi decretado
pela justiça como ilegal e abusivo, né? Isso não pode constar no cadastro. Como assim? Ele brigou contra o banco tal, contra a empresa tal, por taxa X, Y, Z, e se sagrou vitorioso, e lá tem dizendo que ele ficou inadimplente. Essa informação não é clara e objetiva. Claro, mas por exemplo, e ela não corresponde com a verdade. O senhor mencionou bem aí o prazo, né? O prazo de 15 anos. A gente tem hoje na lei que o máximo que você poderia ficar no caso do cadastro negativo são de 5 anos no Serasa. E aí eu lhe pergunto, 15 anos para se construir um cadastro positivo diante da realidade brasileira, diante, às vezes até que você sabe que acontece isso nos casos de ações judiciais, que o nome do consumidor vai de forma indevida e constou em algum momento, durante esses 15 anos, num cadastro negativo, que até que pontos não vai interferir no meu cadastro positivo? Eu estou impossibilitada de estar no cadastro positivo se em algum desse momento eu fui incluída no Serasa? Olha, veja bem, o Código do Consumidor é um microsistema muito interessante. Ele é dos mais completos do mundo com relação a essa questão do consumidor. Ele tem o princípio da vulnerabilidade, da hipossuficiência que favorece o consumidor. E também ainda tem o princípio do ponto de vista judicial, que é a inversão do ônus da prova. Né? O consumidor ele pode pedir ao juiz, né, a inversão do ônus da prova, ou seja, a empresa que tem que apresentar as provas contra o que ele está alegando. E além disso tem um dispositivo do artigo 47 que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas mais favoravelmente ao consumidor. Isso quer dizer o quê? O consumidor está com uma série de dispositivos que lhe favorece em demandas judiciais. Inclusive no artigo 6º tem dizendo que qualquer violação do direito do consumidor, do ponto de vista de proteção e defesa, ele pode ser motivo de demanda judicial, inclusive requerendo dano moral. Porque no dano moral, ele está embutido também em lucro cessante, danos emergentes, que inclui também a questão do dano à imagem. Né? Mas eu pensar assim, uma questão bem prática. O Serasa já está em mídia nacional fazendo publicidade sobre o cadastro positivo. Olha, eu me interessei, eu tenho uma vida ilibada, eu honro os meus compromissos, eu vou até o órgão, né, porque aparentemente só apresentou o Serasa, e vou me candidatar, eu vou tentar. Chego lá, é negada o meu nome no cadastro por conta de um problema que eu tive, por exemplo, com a empresa telefônica, que colocou meu nome indevidamente no Serasa. Como é que é essa negatória? Como exatamente esse momento de me inscrever ou de uma negatória ao incluir o meu nome no cadastro positivo? Bem, se você teve seu nome negado a ser incluído, você tem o direito de saber por que foi. Certo. Você tem que fazer um requerimento. Se aquela informação for imprecisa, você pode requerer a retificação dela no prazo de 7 dias. Aí você tem que apresentar as provas de que aquela informação ela não corresponde à realidade, que ela foi fruto de uma demanda judicial que ainda está inconclusa, ainda está para julgamento. Então, quer dizer, como o cadastro, como ele foi montado, como ele vai ser montado, é de acordo com a lei, com o que a lei manda. E além disso é preciso a gente salientar, viu, Sheila, que o guardião da lei no nosso país, o fiscal da lei, é o Ministério Público. Qualquer pessoa que se sinta lesada por esse cadastro, ela pode ir para duas instituições, pode ir para o Ministério Público, tem a Curadoria do Consumidor, tem a Curadoria do Cidadão, e pode também se dirigir ao PROCON, sabe, chegar lá, entrar com a demanda contra o cadastro. Isso aí vai ser verificado, e depois com o resultado disso aí, a pessoa pode ir ao judiciário pleitear, sabe, reparação através de dano moral, sabe, se teve dano material, por exemplo, uma restrição de crédito indevida, você pode perder a chance de fazer o negócio. Exato. Existe a chamada teoria da perda da chance, né, que inclusive é indenizável. Ninguém não pode ser impedido de realizar um negócio, de fechar um contrato que lhe trará lá na frente, né, benefício, sabe, por informações imprecisas. Isso tudo é indenizável. Tudo que vai decidir tudo isso é o Ministério Público, vai como fiscal da lei, e quem vai decidir em última instância é o judiciário. Então, quer dizer, o cadastro ele é uma novidade, sabe, é uma novidade. Eu acho que é uma novidade boa, a minha opinião particular, né, como especialista em direito do consumidor, como educador da Escola de Defesa do Consumidor, atuamos também em 2 áreas, atuamos com duas linhas que é uma linha voltada para o consumidor
que é Educação para um Consumo Consciente e Sustentável, e outra linha que é Fornecedor Consciente e Consumidor Contente. Nessas duas linhas, tanto a gente trabalha com o consumidor como trabalha com o fornecedor. Então a gente tem todo esse cuidado, né, de explicar ao fornecedor os direitos do consumidor e explicar aos consumidores que eles têm que consumir, mas consumir de uma forma consciente e sustentável. Doutor Alexandre, o tema, como o senhor mesmo falou, do cadastro positivo é novo e o programa tem esse objetivo mesmo, trazer assuntos novos. Mas olha, infelizmente ou felizmente, né, o nosso telespectador, aproveitando a oportunidade que o Café com Direito está diante de uma sumidade no assunto direito do consumidor, não resistiu, né, e tem outras perguntas, alguns outros problemas na área do consumidor, e a gente não pode deixar de ouvir o nosso telespectador. E aí a gente vai botar o nosso telespectador agora para fazer uma pergunta, fugir um pouco do cadastro positivo, mas não tem como a gente negar conhecimento. Vamos lá? Eu possuo um cartão e esse meu cartão, ele foi cancelado simplesmente sem ninguém me avisar. Ninguém me avisou nada. Eu utilizava esse cartão normalmente. Há 2 meses atrás eu paguei 2 faturas desse meu cartão, um valor abaixo do mínimo. E o mês passado veio um valor de R$ 427 e eu paguei 420. E cancelaram meu cartão sem ninguém me avisar nada. Meu cartão foi cancelado. Eu procurei a agência e me informaram que, como eu paguei esse valor abaixo do mínimo, ele poderia sim cancelar sem me informar, sem ter direito de me informar, nada, entendeu? Eu queria saber quais são os meus direitos. Tá vendo? Foi como eu falei mesmo, o telespectador quer ampliar o conhecimento, não é só sobre o cadastro positivo, não. E aí a resposta está contigo. Veja bem, Dona Selma, ela foi vítima do que a gente chama de informações inadequadas. Ela não foi informada na hora que contratou o serviço, né, de cartão de crédito com o banco, de que o pagamento mínimo, o contrato dela deve ser do antigo, porque o contrato novo prevê como pagamento mínimo, né, das faturas 15% do total da fatura. Então, quer dizer, a legislação mudou, ela tem que se dirigir ao banco, pedir o cancelamento desse contrato e ela assinar um novo contrato. Agora, pelo que eu entendi na pergunta dela, ela teve o cartão cancelado compulsoriamente. Ela atrasou 2 pagamentos, né? Pagou minimamente 2 vezes, depois pagou o total, mas não pagou os juros, uma parte dos juros. Então o banco se achou no direito de negar o crédito para ela. Negativa de crédito é um direito do consumidor, é um direito humano fundamental. Você tem acesso ao crédito, você tem acesso ao bem de consumo. Agora, se isso foi negado, tem que ter uma justificativa válida, clara, evidente, né, de que não houve discriminação, de que não houve extrapolação do que está previsto contratualmente. Então, se houve alguma violação do direito do consumidor, repito, o Código do Consumidor ele é de proteção e defesa do consumidor. E se houve algum indício de que isso foi violado, ela tem todo o direito, não só de ir na Curadoria do Consumidor, como ir no PROCON, e se valer também do Judiciário em busca de reparação. Se ela sentiu isso tudo, ela pode buscar essas instâncias que eu acabei de falar. Tá vendo como é importante abrir o leque do conteúdo, ainda mais diante da pessoa adequada para responder. A gente agradece, Selma, a sua participação no programa Café com Direito, e o tempo da gente ele vai ficando cada vez mais restrito e a gente tem que finalizar mais um programa Café com Direito. Aqui eu agradeço a sua participação. Nós que agradecemos. E doutor Alexandre dizer que o programa está aberto aqui e saiba que eu vou usar isso e vou estar sempre lhe chamando mesmo, porque o consumidor tem que estar bem informado. E eu também aproveito para agradecer a Silvana Mussini, a Marcos Mussini, pelo espaço, por estarmos gravando aqui o programa Café com Direito diretamente do restaurante Família Mussini. E também não podemos deixar de agradecer a Mariane Mota, né, a Jonas Lourenço, ao fotógrafo Cássio Murilo, a Canário Filmes, Zarinha Centro de Cultura e a Selma Fashion. É isso aí, o programa Café com Direito fica por aqui essa semana. Você acabou de conhecer e de ampliar o seu conhecimento na área de direito do consumidor. Até a próxima semana e vamos trazer para vocês ampliar o conhecimento na área tributária. Até mais, o Café com Direito fica por aqui.